Salve Maria Imaculada! Hoje muito se fala sobre a guerra que vem ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. Com ele surgiram várias dúvidas sobre a Rússia foi ou não consagrada ao Imaculado Coração de Maria. E hoje trago a resposta para essa dúvida. Então fiquem até o final para vocês entenderem. Existem controvérsias entre os que defendem que a consagração está feita e é válida e aqueles que afirmam que ela não foi feita explicitamente. Nossa Senhora pediu em Fátima que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se os meus pedidos forem ouvidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Senão, ela irá espalhar os seus erros pelo mundo, causando guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre vai ter muito que sofrer. Várias nações serão destruídas. No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre vai consagrar a Rússia a mim, e ela converterá, e um período de paz será concedido ao mundo. Controvérsias. Vários papas já consagraram o mundo ao Coração Imaculado de Maria, mas existe um debate sobre até que ponto essas consagrações do mundo equivalem a uma consagração da Rússia especificamente. Após as aparições de Fátima, houve ao menos 7 atos de consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, realizado pelos papas. São eles: 31 de outubro de 1942, Pio XII faz a consagração do mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria. Em 7 de julho de 1952, Pio XII consagra os povos da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em sua carta apostólica Sacro Vergentiano. Tal como alguns anos atrás, consagramos a humanidade inteira ao Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus. Também hoje consagramos, e de forma especial, confiamos todos os povos da Rússia a este Imaculado Coração. Em 21 de novembro de 1964, Paulo VI renova a consagração da Rússia ao Imaculado Coração, na presença dos padres do Concílio Vaticano, mas sem a participação deles. 13 de maio de 1982, São João Paulo II convida os bispos do mundo a se unirem a ele para consagrar o mundo, e com ele a Rússia, ao Imaculado Coração. Muitos não receberam o convite a tempo da viagem do Papa a Fátima, onde ele fez a consagração. A irmã Lúcia diz, mais tarde, que as condições não foram cumpridas. Outubro de 1983, durante o Sínodo dos Bispos São Paulo II, renova a consagração de 1982. 25 de março de 1984, São João Paulo II, unido a todos os pastores da Igreja, por um vínculo especial sob a qual eles constituem um corpo e um colégio, consagra o mundo inteiro, especialmente as pessoas cuja situação vos leva a ter por elas um amor e solicitude particulares. Em correspondência de 29 de agosto de 1989, a irmã Lúcia afirma que a consagração da Rússia foi feita e que Deus manterá a sua palavra. Subseguem-se eventos significativos, com a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e a dissolução da União Soviética em 25 de dezembro de 1991. 13 de outubro de 2013, o Papa Francisco consagra o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Mesmo com essas consagrações, inclusive mencionadas explicitamente a Rússia em algumas delas, muitas pessoas ainda divergem sobre a validade, ou pelo menos a liceidade, da consagração da Rússia, afirmando que não foram seguidas à risca as instruções de Nossa Senhora nas aparições em Fátima. A tese de que a Rússia não foi adequadamente consagrada. Quem contesta que a Rússia tenha sido validamente consagrada enfatiza que os papas consagraram o mundo, mas não especificamente a Rússia, e tampouco em união com todos os bispos. A Rússia não se converteu, o que Maria prometeu que aconteceria caso a consagração fosse feita. A tese de que a Rússia foi adequadamente consagrada. Quem considera que a consagração esteja feita e é válida, observa que a própria irmã Lúcia, que foi quem recebeu a mensagem de Maria, declarou que a consagração da Rússia foi feita pelo Papa João Paulo II
em 25 de março de 1984, acrescentando que Deus manterá sua palavra. Em 26 de junho de 2000, a Santa Sé revelou o terceiro segredo de Fátima e reafirmou a consagração estava feita. A revelação foi feita pelos cardeais Bertone e então o Papa Emérito Bento XVI. Quanto à conversão da Rússia, é verdade que este fruto ainda é um fato amplamente questionável, mas também é verdade que existe por parte de todos os católicos a responsabilidade de rezar o terço todos os dias e manter a devoção dos 5 primeiros sábados, ao fazerem parte de um mesmo pedido de Nossa Senhora, a consagração da Rússia e as nossas responsabilidades de oração, devoção e conversão pessoal parecem ter um vínculo direto com a promessa de conversão da Rússia e de um período de paz no mundo. Espero que não reste mais dúvidas sobre a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Até a próxima, pessoal!